muito interessante para vocês observarem o que dá um homem se medir pela opinião daqueles que são do seu tempo. Quando ele sai do Vaticano depois de 2 anos, sem fazer absolutamente nada, e que a opinião é de que ele era um artista fracassado, porque não tinha apresentado seus trabalhos ao Papa, ele chega a se perguntar: terei eu feito alguma coisa útil na minha vida? Era Leonardo da Vinci, viu? Terei eu feito alguma coisa útil na minha vida? Pela opinião dos seus contemporâneos, não. Não é curioso para aqueles que gostam de se medir pela opinião dos seus contemporâneos? Tanto é assim, gente, vocês vão ver que coisa, desse ponto de vista, cruel para a humanidade. Se os escritos, se os desenhos de Leonardo da Vinci tivessem sido sempre valorizados, a ciência teria ganho um tempo extraordinário. Só se descobre os projetos de Leonardo da Vinci quando a ciência já tinha chegado ao ponto de desenvolver por ela mesma tudo aquilo que ele prenunciava. Seu trabalho é tão desvalorizado que fica escondidinho num cantinho. E quando é redescoberto, a ciência já tinha alcançado aquele ponto. Então, a opinião pública a respeito de quem tem ou não tem valor, historicamente, não se depõe muito a favor dela. É importante a gente levar isso em consideração, que não é só no caso dele. Em geral, 70% dos gênios, sabia? Existe uma estatística em relação a isso. 70, ou seja, 7 em cada 10 gênios da história não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. Alguns muitos séculos depois. Então, renascimento em volta à natureza significa toda a natureza é vista como uma obra do Criador. Antes era a busca só do Criador. Agora as criaturas são traços do próprio Criador. Toda a natureza se justifica e volta a ser valorizada no Renascimento, inclusive a natureza humana. Olha o ateliê de Verrocchio. Isso aí era uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Tudo se fazia nesses ateliês. Em Florença havia uma quantidade enorme de ateliês, mas não pensa que você vai entrar lá para encontrar uns artistas olhando para obras. Tinha gente, tinha marceneiros fazendo obras de madeira, tinha homens fundindo metais para fazer objetos utilitários de todos os tipos. Era basicamente uma oficina de artesãos de todos os tipos. E nesse meio tinha um ou outro esculpindo, um ou outro pintando. Inclusive as artes plásticas eram consideradas artes menores. Então parecia uma grande oficina de operários, de artesãos, de coisas bem, bem simples. E durante muito tempo ele trabalhou mais nessas artes periféricas do que propriamente na pintura e escultura. Olha só, esse é um dos primeiros desenhos dele, que é o desenho do Vale do Arno, onde ele nasceu, onde ele mesmo escreve no seu códice que ele percebia por trás da natureza que os ventos, os lagos, os rios, era como se fossem sistemas circulatórios de um grande ciclo. Essa vivificação da natureza, essa percepção da natureza como o próprio corpo de Deus, que antes não havia. Vocês têm que lembrar da triangulação da Idade Média, onde havia Deus, o homem e a natureza criada para usufruto do homem. A natureza não era divina. O Deus não estava presente nas coisas. E para o Renascimento, sim. Ele via a natureza como inteiramente dotada de sinais do Criador. Criador e criatura como uma coisa só. Claro que essa concepção ele não expressava verbalmente, porque não era um literato, era um pintor. Mas isso está expresso em todas as obras dele. Esse requinte de cuidado, de querer reproduzir esses cantinhos da natureza que normalmente não vemos. Esses mistérios da natureza que simplesmente o olho do observador muitas vezes não revela. E ele faz isso. Essas obras são todas muito enigmáticas e cheias de segredos, que só através dos olhos dele a gente chega a perceber. Que era para Platão a função do artista, ser um pontífice. Através dos olhos de um artista você vê os mistérios da natureza. Do artesão ao gênio. Isso é um filme, gente, que eu gosto bastante, não sei se vocês já viram, de Ettore Scola, A Viagem do Capitão Tornado. Esse filme ele é muito bem construído em cima de estudos na Idade Média. Sabe o que era um artista? Um saltimbanco, um operário grosseiro. Aqui era uma companhia de teatro, que vivia desse jeito, apresentando-se por um pouco de comida. E os artesãos, os artistas plásticos em geral, não eram melhores do que isso, do que os artistas de teatro. Quem tinha um pouquinho mais de reputação eram os escritores. Mas olhe lá, todos não passavam mais do que de operários, servis,
funcionários para proporcionar algum prazer aos grandes senhores, aos grandes burgueses, aqueles que detinham alguma riqueza. O Renascimento vai proporcionar o nascimento do artista com um status especial. O artista que se aproxima dos nobres, o artista que se imortaliza. Isso não existia até então. O artista era um artesão grosseiro. Nunca foi mais do que isso durante esses 1000 anos de Idade Média. Nunca foi considerado mais do que isso. Tanto que você vai perceber que é difícil, às vezes, identificarmos, ainda que a pintura medieval seja bem plana, seja limitada, mas tem ali algumas iluminuras de grande quantidade, de grande qualidade. E é difícil você identificar quem fez. Ele é relevante. Não era considerado o artista como um ser especial. O artista como gênio é uma invenção do Renascimento, graças aos gênios que aí surgiram. Parece que houve uma grande reunião de gênios e disseram: vamos ao mundo na época do Renascimento? Vamos, e vieram todos assim. No mesmo elevador, pumba, caíram no mundo. Muitos gênios viveram aí. Quando Leonardo da Vinci chega, nós já estávamos aí no 400, 500, o Renascimento já vinha desde o século XIII, do século XIV, que é o Trecento. Você já teve Giotto aí, você já teve grandes escritores. O Renascimento já vinha na Itália desde o século XIV. Platonismo e hermetismo. Dos elementos que é interessante, que a gente pode observar, ainda que Leonardo nunca tenha sido muito bem aceito dentro da escola platônica de Carédia, rapidamente diz que o Lourenço Magnífico manda Leonardo para Milão, para a casa de Ludovico Sforza, como um presente, junto com uma lira. Vocês sabem que Lourenço de Médicis manda Leonardo como músico para Milão? Leonardo tinha confeccionado uma lira de prata com uma cabeça de cavalo. Lourenço, que não gostava muito dele mesmo, diz: olha, vai para lá, eu te mando com uma carta de apresentação como um presente para manter uma boa vizinhança com Ludovico Sforza. Ele foi como músico. É muito engraçada a carta que ele faz se apresentando ao Ludovico Sforza, duque de Milão. Eu sei fazer coisas militares, eu sei construir, eu conheço de hidráulica, eu conheço blá, 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 uma lista enorme. E lá embaixo vem: ah, se for preciso eu também pinto. É muito engraçado. E realmente existe essa carta, e foi assim que ele escreveu. Né? Olha que interessante. Apesar de não ser ele um frequentador da Academia Platônica de Carédia, quando Rafael Sanzio pinta a sua famosa pintura Escola de Atenas, quando ele vai pintar Platão, que é esse aí, ele usa o rosto de Leonardo. É engraçado isso? Porque talvez naquele contexto do Renascimento não houvesse alguém que encarnasse tanta ousadia, a capacidade de querer se aproximar do sagrado na Terra, quanto Leonardo, embora ele não tivesse um contato muito direto com a obra platônica. Ou seja, esse aqui é Platão da Academia de Rafael. E ele usou o rosto de Leonardo. Vocês sabem que no Renascimento eles tinham esse hábito. Muitos dos personagens, se não todos os personagens envolvidos nas obras, os bons eram nobres. E os maus, os artistas às vezes saíam pelo meio da rua procurando alguém cuja face pudesse inspirá-lo para os maus. Mas os bons eram todos faces de nobres. Mas Rafael, ao invés de colocar a face de Platão, que era mais estimada naquele então, de Lourenço de Médicis, coloca de Leonardo. Porque talvez já houvesse aí uma compreensão da grandeza de Leonardo, ainda que não fosse Rafael muito próximo do círculo de relações dele. Né? Então, platonismo e hermetismo eram a tônica. E platonismo e hermetismo nada mais é, resumindo, conhecendo razoavelmente os dois como eu conheço, do que uma busca de recuperar os atributos de Deus no mundo manifestado, para que através das coisas do mundo que estão fora e dentro do homem, ele possa se aproximar de Deus. Então, vocês percebem que esse espírito gravitava dentro do Renascimento. E a ideia é obras perfeitas, obras divinas, obras que aproximem o homem do máximo das suas possibilidades. Todos buscavam isso, cada um queria uma perfeição maior do que o outro. Um aprendizado e uma perfeição que levava eles ao ápice do que a natureza humana poderia levar. Todos queriam levantar voo em direção ao divino. Houve também uma influência aristotélica aqui no Renascimento. Sim, houve, mas predominantemente era platônica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Na época em que há uma embaixada
que vem de Bizâncio para tentar se unir novamente as duas igrejas católicas, a ortodoxa e a cristã ocidental, vem junto com eles um cidadão chamado Jorge Gemistos Platon, que nada mais era do que um cidadão que não tinha nada a ver com a história da comitiva, porque nem cristão não era, mas que vem a Florença, se encontra com Cosme de Médicis e o inspira a formar uma escola neoplatônica, a escola platônica de Carésia. Então o ambiente era muito platônico, era a busca do plano das ideias. E é interessante porque quando Rafael faz esse quadro, ele mostra Platão apontando para cima, que era exatamente a busca constante do plano das ideias, do plano espiritual. Mas esse é um dos gestos mais comuns que tem nos quadros de Leonardo. O que tem de gente apontando para cima nos quadros de Leonardo é muito comum. Sempre com aquele ar enigmático, lembram do João Batista? E apontando para cima, como se dissesse: você acha que eu sou belo? Você não sabe em quem eu me inspirei. Você não sabe qual é o meu modelo. Você não sabe de onde vem a minha beleza.